A saúde na UTI. 3 milhões de reais e 3 anos depois, Lusiânia segue sem hospital público. Monitoramento. Secretaria de Segurança prepara a implantação de chip para monitorar vítimas e agressores em casos de violência contra a mulher. Previdência. Governo consegue articular debate antes da Páscoa, mas sessão da Comissão de Justiça da Câmara começa com enorme confusão. Olá, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Boa tarde. A revitalização do Autódromo de Brasília volta ao ponto morto. O Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu a homologação do processo que escolheu a empresa que administraria o local em uma parceria público-privada. O tribunal questiona o valor da parte que cabe ao governo. Seriam 14 milhões de reais. A corte quer entender o motivo da Terracap investir 14 milhões de reais em um empreendimento que será explorado pela iniciativa privada. Por conta disso, os conselheiros impediram a continuidade da concessão do Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet. A decisão, unânime, foi publicada nesta terça-feira. Além disso, foi questionado o prazo para o retorno financeiro do espaço. Segundo o texto da corte, não ficou claro quando e como esse valor de 14 milhões vai voltar aos cofres públicos. Depois de receber a notificação, o GDF tem um prazo de 15 dias para respostas. Por meio de nota, a Terracap disse que aguarda ser notificada. A partir de agora, a agência não pode declarar nenhuma empresa vencedora nem homologar o resultado do edital, encerrado este ano. 2 empresas demonstraram interesse em reformar a área. O valor estimado do contrato ficou estipulado em mais de 73 milhões de reais. Desde o final do ano passado, a Terracap começou a definir quem vai administrar o autódromo que está fechado desde 2014. Bom, na verdade, essa não é a primeira e a gente sabe que nem vai ser a última vez que o Tribunal de Contas vai se meter em questões do governo. A gente fala sobre isso com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Sérgio. Até que ponto, como é que dá para conciliar a necessidade dos instrumentos de controle e a necessidade do governo andar? Pois é, o que temos ali no Tribunal de Contas é um monte de gente disposta a atrapalhar esse tipo de solução, né, para a gestão de espaços de lazer, como é o caso do autódromo, que o governo não tem dinheiro para manter, simplesmente não tem dinheiro. Custa muito caro, precisa ser revitalizado, precisa atrair também eventos esportivos para cá, corridas de todos os tipos, para movimentar a cidade, movimentar a economia. Enfim, tudo isso custa muito caro, o governo não tem mais condições de fazer isso e daí a solução da privatização, da gestão do autódromo, né? Mas do mesmo modo como sempre teve má vontade em relação ao estádio, também o Tribunal de Contas até parece não ter o que fazer, né? Porque é impressionante, porque o Tribunal de Contas, antes de uma concorrência como essa ir para a rua, o Tribunal de Contas fica meses, às vezes até anos a fio, examinando ali com lupa, pelo menos é esse o objetivo, né? Examinando com lupa cada detalhe do edital. Aí libera do edital, depois recolhe do edital, libera. Quando finalmente a licitação é feita e o contrato é assinado, aí volta tudo de novo. Isso porque eu quero entender isso aqui. Eles tiveram todo o tempo do mundo para entender tudo o que está no edital. Está parecendo mais uma questão política do que propriamente uma suspeita de qualquer irregularidade. Picuinha, né? Picuinha, exatamente. Reviravolta. Governo se movimenta e consegue acelerar o debate sobre a PEC da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ideia é trabalhar pela votação ainda hoje. Difícil, mas não impossível, né? A oposição promete não facilitar. Os detalhes dessa queda de braço chegando ao vivo agora com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Haja briga, haja negociação, né? Pois é, parece cena repetida, né, Sérgio Amaral? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Sempre que tem sessão lá na Comissão de Constituição e Justiça, é uma sessão de tumulto, que aconteceu exatamente hoje. Pra você ter uma ideia, essa sessão estava prevista para começar por volta das 10 horas, começou ali com 20, meia hora depois, só que 5 horas da manhã já tinha deputado ali de oposição marcando presença, isso porque eles querem garantir aqueles primeiros lugares das fileiras ali da Comissão
comissão e também apresentar primeiramente os requerimentos que são analisados também por ordem de apresentação. Então a sessão começou, só que aí teve um tumulto, teve uma confusão, terminou que a sessão foi interrompida, 15 minutos aí de interrupção, vamos até ver ao vivo, tem umas imagens ao vivo, então começou agora há pouco essa, aliás, nem começou pelo visto, né? Os deputados parlamentares estão ali, mas a sessão não foi retomada, isso porque teve um debate, Sérgio, se primeiramente seria lida a ata da sessão de ontem, que também foi uma sessão que durou bastante, 12 horas aí de sessão ontem, ou se já iria direto ali para as falas e para as votações. Então teve essa confusão, foi interrompida, ainda está interrompida e de fato é tudo que a oposição quer. O que a oposição quer? Que esse relatório não seja votado hoje, quer ir adiando o quanto puder a votação desse relatório, e isso a gente está falando só da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Por outro lado, a base governista, a base de apoio ali ao presidente Bolsonaro, quer sim que seja votado hoje, como você falou, até porque a gente tem feriado aí, quinta-feira, quarta e quinta-feira serão dias inúteis lá no Congresso. Ainda hoje mesmo, os parlamentares já estarão viajando. Vamos ver quem é que vai ficar até o final, como é que vai ser essa situação de hoje. Ontem houve um acordo, inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava um pouco neutro ali, entrou em campo também para fazer com que nem todos os que estavam inscritos, os deputados inscritos, tinha mais de 150 deputados inscritos, falassem, porque isso, obviamente, que ia acarretar um tempo maior, né? Então, alguns abriram mão, principalmente da base governista. Então, houve aí um certo adiantamento, a sessão foi interrompida, quer dizer, foi encerrada, né? Por volta de 11h30 da noite, recomeçou hoje, mas como a gente está vendo aí, já com confusão, e a gente vai ficar acompanhando. Vamos ver quem é que vai vencer essa guerra aí, Sérgio. Ok, obrigado, Renata. Cláudio, é possível? Eu acho que é aquilo que eu falei, não é impossível, mas é difícil pra caramba, né? Eu acho que não, eu acho que aprova, eu acho hoje? Que o governo, não sei se hoje, não, mas é aprova. Isso, eu tô dizendo, hoje é mais difícil, né? Mas enfim, o governo está muito disposto a fazer isso, né? Houve, de fato, uma reviravolta de expectativas, né? Até pela proximidade do feriado, está todo mundo querendo vazar, todo mundo querendo ir para os seus resorts, suas casas, sua base eleitoral, como eles dizem. Cartão de embarque já está no bolso. Já está no bolso há muito tempo, né? Agora, o que a gente vê também é isso, né? A oposição claramente não tem votos suficientes para aprovar coisíssima nenhuma. E o que é que tem feito? A obstrução, a não votação, né? O que a gente espera é que, é claro, os deputados, os parlamentares discutam essa questão, uma questão fundamental para o país, importante, discutam a exaustão, mas votem, né? Essa coisa de não votar fica parecendo coisa de malandro, né? De gente que não está querendo muita coisa com o serviço. O governador Ibanez Rocha fez mudanças na gestão da Nova Cap. Ele trocou o presidente e 4 diretores da empresa urbanizadora da capital. Cândido Teles de Araújo assume o órgão no lugar de Daclimar Azevedo. Questionado sobre o motivo das mudanças, o Buriti se limitou a dizer que a equipe anterior provavelmente não estava funcionando. É assim mesmo, Cláudio? Não funcionou? Exatamente. Corta a cabeça. Não funcionou rua, né? Pé na bunda, né? O fato é que essa diretoria que foi afastada, que foi substituída, era, sobretudo, formada por integrantes da própria Nova Cap, né? Gente de carreira. A começar pelo próprio presidente que foi escolhido no começo do governo. A questão é que a Nova Cap sofre com o seu peso, é um peso monumental, né? São milhares de servidores que não fazem grande coisa pela cidade, os serviços são todos terceirizados e, no entanto, a folha de pagamento da Nova Cap tem sido cada vez mais insuportável para o GDF. É muito dinheiro que tem que se pagar. E gratificações, os caras não fazem muita coisa, mas os salários são todos engordados com muitas gratificações. Ficam lá coçando o saco, ficam lá batendo papo, né, jogando paciência, sei lá o quê. Funcionário da Nova Cap na rua, cuidando da cidade, é coisa que raramente a gente vê. A gente vê funcionários terceirizados, né, pessoas contratadas pela Nova Cap. E tinha vários desacertos também, como, por exemplo, 40 vans no pátio de estacionamento paradas, sem funcionar, mas pagando um aluguel de 15 milhões de reais. Quer dizer, o cara que alugou estava feliz da vida, mas o erário, né, os cofres públicos, nem tanto. Tem que mudar mesmo. Tem que mudar. Tem várias distorções. Por exemplo, servidores da casa que foram diretores davam um jeito de se arrumar em algum lugar onde eles não precisam trabalhar, ou pelo menos não precisam trabalhar tanto assim, mas o salário muito engordado com gratificações. Os ambulantes que vão trabalhar nas comemorações do aniversário de Brasília têm que pegar a autorização hoje no estádio Mané Garrincha.
A entrega começou às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. A Camila Lopes tem as informações e fala aqui com a gente. Os 70 ambulantes e os 100 caixeiros que foram sorteados para trabalhar tanto no evento religioso no dia 20 de abril, quanto na programação do aniversário de Brasília na esplanada dos ministérios, terão que entregar a documentação e retirar as autorizações nesta quarta-feira. Por conta do ponto facultativo decretado pelo governador, todo o serviço ficou restrito a hoje. Sem essas autorizações, os comerciantes não poderão trabalhar nos eventos. O atendimento é feito aqui no Portão 5 do estádio Mané Garrincha. A seguir, caos na saúde de Lusiânia. Sem hospital público até hoje, as UPAs ficam superlotadas e a população desamparada. Band Cidade volta daqui a pouco.